Gostaria de rapidamente trazer uma palavra introdutória nesta noite aos irmãos. Gostaria de estar meditando num texto da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo número 10, onde Paulo, dos versículos 11 até o versículo 17, ele faz uma explanação, ele faz aqui uma narrativa no tocante a ouvir a palavra do Senhor. Acompanha a narrativa de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11 até o 17. Porque a Escritura diz, a partir do versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem crerá na nossa pregação? Versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Nesse breve texto aqui que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos, ele fala primeiro da necessidade da pregação do Evangelho e também da necessidade da audição, que é uma condição imprescindível para nós termos a fé. Como ele fala aqui no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, da mesma maneira que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós temos que ter a conservação da fé. A fé é algo que nós temos através da unção do Espírito Santo que nos convence do caminho de pecado que andávamos, que nos dá o arrependimento. Então, pela fé, nós passamos a ter uma vida de salvação. Só que essa manutenção da fé, se a fé vem por ouvir, também a conservação da fé vem por uma continuidade daquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor. Então, nesta noite, cada um de nós que está aqui nesta noite, vem com esse objetivo. Ou vem para ouvir a palavra do Senhor e ter a fé, ou vem para fazer a manutenção da fé, para que dessa maneira nós possamos trilhar esse caminho. E a questão aqui do ouvir, quando Paulo fala que é a questão de ouvir, embora cada um de nós ele é capacitado da audição, a captação auditiva, todos nós temos, mas será que esse ouvir de Paulo aqui significa isso? Nós vemos aqui quando Isaías fala, quem crerá naquilo que nós pregamos? E Paulo mesmo fala, muitos ouvirão e não crerão, mas se não ouvirem, não tem como crer. Então nós estamos abordando nesse terceiro trimestre do ano de 2016, a nossa escola bíblica fala do evangelismo, ide de Jesus, ide é pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pregar a palavra. Então Paulo aqui está enfatizando isso. Nós temos que pregar a palavra do Senhor e nós temos que ouvir a palavra do Senhor. E essa audição aqui que Paulo está falando, não é pura e simplesmente uma captação de sons, um barulho desse, não é isso que Paulo está falando. Essa captação, esse ouvir a palavra, ele envolve o teu coração, a tua alma, o teu sentimento. Se nós não tivermos esse sentimento, através da nossa alma, de nós podemos captar a palavra do Senhor, ela não surte efeito em nossas vidas. Eu hoje dando um ensino ali aos irmãos, participando do ensino junto com os irmãos, que eu não ensino, eu participo junto. E eu falava aos irmãos que eu fiquei 2 anos ouvindo a palavra somente com os ouvidos. Eu sabia já a Bíblia quase que total. Eu já tinha decorado 66 livros, já sabia o que era Novo Testamento, já sabia o que era Antigo Testamento, sabia o que eram cartas pastorais, sabia o que era carta à igreja, sabia tudo. Mas nunca tinha escutado com o coração. Aí no dia que eu ouvi com o coração, houve uma transformação. Então essa transformação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Mas esse ouvir não é por isso, não estou aqui menosprezando a audição de nenhum irmão, ok? Isso é muito importante, a nossa capacidade auditiva. Mas esse ouvir a palavra do Senhor, ela tem que vir do coração. Quando nós estamos aqui, por que Jesus fala? Importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, em verdade total, absoluta.
A verdade absoluta, ela envolve as nossas captações através das palavras que são aqui proferidas, do nosso físico, do nosso mental e do nosso espiritual. Nós temos que ter essa capacidade de absorver as palavras nesse sentido. Então, Paulo aqui está falando dessa forma. A fé vem pelo ouvir, e como nós já falamos, nós precisamos conservar até a fé. Então, nós devemos nos perguntar. A gente sempre tem que ter uma visão introspectiva de cada um de nós. O que nós estamos ouvindo, se nós estamos conservando a nossa fé, ou a palavra de Deus já não soa agradável aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, como soava em tempos atrás. Então, meus irmãos, a verdade é que sempre o mundo estará te trazendo palavras contrárias ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E na maioria das vezes, essas palavras elas até são agradáveis aos nossos ouvidos. Elas soam agradáveis aos nossos ouvidos. Por isso que nós temos que ter a captação do nosso coração. Paulo fala, tudo posso. Todas as coisas eu posso, mas nem todas me são lícitas. E onde é que nós conseguimos entender se são lícitas ou não? Se tudo posso. A lei diz que eu posso fumar, a lei diz que eu posso beber. A lei diz que eu posso frequentar uma área de baixo meretrício. A lei me concede isso. Dentro de umas prerrogativas que você possa oferecer a ela, ela vai te conceder isso. E onde que nós estamos vendo que é ilícito? No nosso coração, porque a palavra nos fala que é ilícito, é contrário às normas estabelecidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta noite, meus irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos. Ao sair aqui da igreja nesta noite, que você saia repleto da palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo e sabendo exatamente o que foi proferido através desse púlpito, o que foi falado aqui, qual foi a base bíblica utilizada pelo pastor, no sentido de nos fortalecer na fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque qual a função que o pastor tem quando ele vem aqui falar a palavra? Qualquer pregador, qual a função dele? Será que é destacar o seu conhecimento teológico? Será que é destacar a sua eloquência? Será que seria a sua capacidade verbal? É isso que ele vem aqui falar para os irmãos? Às vezes os irmãos entendem dessa maneira. Olha, esse pastor tem uma capacidade verbal tremenda. Ele usa termos rebuscados. Eu tenho que ir no dicionário para ver, mas é coisa maravilhosa. Mas será que é isso que você vem buscar aqui? Ou você vem buscar aqui a verdade da palavra do Senhor? Então a nossa função aqui, meus irmãos, é levar o quê? A palavra da salvação àqueles que ainda não têm a salvação, aqueles que ainda não conhecem a nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda, a manutenção da fé daqueles que já conhecem a nosso Senhor Jesus Cristo e precisam trilhar esse caminho da salvação. A santidade é um caminho da salvação. Se nós, quando conhecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos do pecado, nós somos regenerados. Nesse caminho da regeneração até a glorificação, quando Jesus voltar para nos arrebatar ou ressuscitar os nossos corpos mortos, há um caminho que é a santificação. Essa santidade, ela tem que ser conservada, a manutenção é feita através do quê? Através da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que nós estamos ouvindo? Nós temos que ouvir a palavra de Deus, não simplesmente com a nossa capacidade auditiva, mas também com a nossa capacidade total, mental, espiritual e física, que envolve o teu coração. Então, que você tenha esse sentimento, que o Espírito Santo esteja agindo na tua vida nesta noite. Se nós tivermos aqui algum irmão nesta noite que ainda não conhece nosso Senhor Jesus, que ainda não foi apresentado a nosso Senhor Jesus Cristo, lembre-se que João capítulo 2, versículo 2, fala que Jesus foi convidado. Primeiro milagre em Caná da Galileia, Jesus foi convidado. Jesus está aqui presente hoje. Você é convidado de Jesus. Convide Jesus para fazer parte da tua vida e coloque Ele no teu coração. Coloca Ele no teu coração que a tua vida vai mudar. Mudou a minha e mudou de todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Então você, meu querido, minha querida, que de repente não, o Espírito Santo, a gente fala de repente, não é nada de repente. As ações de Deus são orquestradas, ordenadas, porque assim o Espírito Santo conduz. Talvez você esteja aqui nesta noite, porque o Espírito Santo quer falar contigo, porque o Espírito Santo quer abrir o teu coração. Eu fiquei 2 anos, não fique 2 anos, não fique 2 dias, não fique 2 horas, não fique 2 minutos, instantaneamente. Abra o teu coração, receba o Espírito Santo e aceite a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Me aproximo
grande o amor do nosso Deus. Essa música declara que é um imenso amor. E não tem como quantificar, não tem como pensar num limite para esse amor. É tão intenso, esse amor que é tão profundo. Esse amor que um dia se entregou naquela cruz por cada um de nós. Esse amor que dia após dia renova a sua bondade sobre as nossas vidas. Esse amor que nos cerca, esse amor que é tão intenso. Você só pode dizer a Ele, ao nosso Senhor, que você deseja se entregar, que tudo aquilo que você é, você coloca aos pés dele, que você vai se humilhar diante de tamanha majestade. Então declare mais uma vez esse refrão intensamente, verdadeiramente ao nosso Deus nesse momento. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Só igreja. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, verso 12. Título dessa meditação nesta noite: da semelhança de Caim para a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto de Romanos 5, verso 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Também quero ler Gênesis capítulo 4, verso 1, que diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Senhor, que a tua graça possa aplicar poderosamente a tua palavra aos corações, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Agradecemos que esta palavra caia em boa terra, que a ave do céu, o inimigo, Satanás, não tire essa palavra do coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Quando nós falamos do personagem Caim, muitos têm o seguinte questionamento. É uma pergunta que chega muito à rádio, nosso programa diário. Com quem casou Caim? Uma curiosidade que as pessoas têm. Mas nós podemos ver por um outro lado. Não quero entrar nesse detalhe que não é o objetivo dessa mensagem. Caim é dedicado quase todo o capítulo 4 de Gênesis. Ele é o primeiro filho de Adão e Eva. A importância de Caim, nós podemos ver que existem 3 textos bíblicos que falam a respeito de Caim. O primeiro está em Hebreus capítulo 11, verso 4, quando o autor aos Hebreus fala que pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Judas, epístola, verso 11, diz que pessoas andaram pelo caminho de Caim. E 1 João, capítulo 3, verso 22, também tem uma abordagem a respeito de Caim, dizendo que Caim era do mal. Por isso, as suas obras eram más. A Bíblia nos fala também que nós fomos criados de que maneira? A imagem e semelhança de Deus. Ponto. A Bíblia não quer provar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente afirma que Deus existe. Logo, a Bíblia também fala que tudo que Deus criou era o quê? Era bom. Então Deus deu uma recomendação para Adão e Eva. Todos os frutos vocês podem participar, mas do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal vocês não devem se aproximar, muito menos comer. Eles desobedeceram a Deus. Deus já tinha falado: quando comer, certamente morrereis. A morte que Deus estava se referindo não era uma morte física, porque Adão viveu mais quase 900 anos. Mas devemos entender que a morte que Adão teve foi uma morte espiritual, foi uma morte moral. Aí ele foi afastado da árvore da vida. E agora, o fruto dessa desobediência, ela tem o seu protótipo, o seu tipo maior na pessoa de Caim. De maneiras que observemos como foi o procedimento de Caim. E assim, nós vemos que um importante conceito que não foi imputado o pecado de Caim à raça humana. Isso não. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não existe esse tipo de ensinamento que se meu pai pecou, eu vou herdar os pecados do meu pai. Assim também nós não herdamos, de uma certa maneira, o pecado de Adão. Não nos é imputado o pecado dele. Mas, no gênero humano,
porque a raça é uma unidade, a raça humana é uma unidade diante de Deus. Essa corrupção de Adão atinge-nos no nosso consciente e no nosso subconsciente. Por isso o salmista diz no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Olhamos para uma criança quando ela tem até 5 anos de idade, nós percebemos a sua inocência. Mas a partir de algum ponto nessa idade, nós percebemos na sua natureza uma inclinação para as coisas erradas. Nós temos que estar sempre atentos para corrigir essa inclinação para o erro. De maneiras que Caim, ele exemplifica bem essa semelhança do gênero humano, essa corrupção que existe no ser humano. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dar um exemplo, uma ilustração, que é muito importante quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, e ele vai falar a respeito da salvação que é nos oferecida através do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ele vai nos dar uma visão de como é o ser humano sem Deus. E nos versos 18 a 32 de Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar da degeneração do ser humano, da depravação do ser humano. Na linguagem bíblica, Caim representa o velho homem, representa a degeneração humana, a depravação humana. Representa, numa linguagem do Novo Testamento, a carne, as paixões da carne. E Paulo, então, nesse texto de Romanos 1, 18 a 32, no verso 22, ele vai dizer uma expressão muito importante. Querendo ser sábios, tornaram-se estultos. Porque, voltando para Gênesis, quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, em Gênesis 3:22, Deus disse, agora eles são como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Essas palavras bem e do mal no grego, no hebraico, são muito profundas. As suas avaliações, as suas interpretações. Então, o que Paulo fala lá em Romanos 1:22 torna-se muito importante, porque qual foi aquilo que a serpente tentou induzir a Eva? Olha, do dia que você comer desse fruto, você será igual a quem? Você será igual a Deus. Então o homem, Caim, o homem na natureza pecaminosa, ele acha que é o seu próprio Deus. Por isso, ele que é criado à imagem e semelhança de Deus, ele vai procurar alguma coisa para adorar. E daí ele tem a inclinação, devido a essa semelhança com Caim, para adorar falsos deuses. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Então, o homem é o tipo daquilo que nós denominávamos, agora não se ouve tanto, parece-me, mas antigamente era aquela expressão: papai sabe tudo. Já ouviram? Papai sabe tudo. Vamos perguntar para o papai, porque ele sabe tudo. Então as pessoas vivem hoje com esse pensamento: ah, eu sei tudo. Eu sei tudo de mim, eu sei tudo dos outros, e eu sei tudo de Deus. Logo, não preciso de Deus, porque eu já sei tudo. Então, essa situação é uma situação moral, espiritual e uma situação mental. Por isso, Paulo, ele usa em determinado ponto das suas epístolas, ele diz assim: levando todo pensamento cativo a Deus. Porque a nossa natureza humana decaída, adâmica, de Caim, nós temos pensamentos que são pensamentos que não estão de conformidade com Deus, não estão dentro da vontade de Deus. Somente quando conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter essa transformação, aleluia, dos nossos pensamentos para a pessoa de Cristo. Por isso Paulo diz em Romanos 2, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. E o que diz mais? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita, o quê? Vontade de Deus. Somente quando a pessoa passa por essa transformação é que ela tem a mente e começa a ter a semelhança, aleluia, do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, conforme nós temos aqui nesse capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Paulo diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só também, que é uma unidade, que é o Senhor Jesus Cristo, o primeiro, o Alfa e o Ômega, aleluia, Jesus Cristo. Então, ou ficamos na semelhança de Caim, com as características dessa semelhança, que é a rebelião contra Deus, que é uma vida de pecado, que é uma vida aprisionada pelo pecado, podemos dizer escrava do pecado, ou temos a opção de escolher a Cristo, que é a semelhança do homem perfeito. Por isso, deixamos de lado essa questão de querer saber tudo e
aí entra a parte mais importante, que é a parte do ápice do clímax. Devemos nos unir a Cristo. Doutrina pouca falada nos nossos dias. A nossa união com Cristo. Por isso Paulo dizia logo, já não sou eu quem vive, mas eu estou tão unido com Cristo, que Cristo vive em mim. Cristo é a minha vontade soberana. Já estou crucificado para o mundo, para as coisas desse mundo. Considero todas as coisas como perdas, como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo, o qual é incomensuravelmente melhor. Por isso, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu estarei mais perto do Senhor. Então, meus irmãos e amigos, cabe a cada um de nós a responsabilidade. Deus nos oferece a possibilidade em Cristo Jesus de agora não mais sermos parecidos com Caim. Já percebeu um detalhe? Você conhece algum Caim? Em toda a minha vida, eu nunca vi uma pessoa, um homem, lógico, chamar Caim. Nunca vi. Você já conheceu? Ninguém conhece, ninguém coloca em sã consciência o nome do seu filho, ele vai se chamar Caim. Eu já ouvi muitos Abel. Barrabás também é outro nome terrível, não se ouve. Abel se ouve muito, mas Caim, e essa é a semelhança da natureza humana, a natureza que ainda está vivendo na influência desse personagem. Mas a palavra de Deus nos apresenta o Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa importante condição, quando ele diz que o Senhor Jesus Cristo é a porta, como diz lá em João capítulo 10. E quando nós, pela fé, aceitamos o convite do Evangelho, que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, aleluia. Quando estamos em Cristo, a vida com Cristo não deve ser e nunca é um peso, um fardo, mas é alegria no Senhor, é regozijo do Espírito Santo de Deus. E temos prazer de fazer a obra do Senhor. Ai de nós se não fizermos a obra do Senhor. Assim, nós temos essa união com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Não, não, não. Longe disso. Nós não estamos mais sob a influência do Caim, a influência do pecado, mas agora nós estamos livres em Cristo Jesus. E Paulo então vai exemplificar o ato do batismo. Quando participamos, como fazemos aqui, o estudo preparatório para uma pessoa se batizar, é dito que agora ela vai ter uma união com Cristo. E o ato do batismo nas águas significa que nessas águas
nós estamos sendo sepultados, o velho Caim, para que agora possa ressurgir uma nova pessoa que possa viver em novidade de vida, de sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E assim, os frutos do Espírito Santo vão estar nessa nova pessoa, aleluia, e ela vai começar esse processo, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 10, até que chegamos à estatura do varão perfeito, a feitura de Cristo. Esse é o objetivo final, o alvo final, que cada um de nós nessa peregrinação que fazemos aqui neste mundo, é nosso dever, nosso compromisso, cada dia dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero ser igual ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. Dai-me o teu Espírito Santo. A semelhança com Cristo, ela não é feita por esforços próprios, mas pela graça que é derramada em nossos corações. Não é você guardar sábado, fazer isso, fazer aquilo, mas é a graça que entra no seu coração, e essa graça invade o seu coração de uma maneira sobrenatural, e você vai então procurar se apresentar melhor diante do Senhor, diante da sua igreja, para que realmente o Senhor faça de você algo, uma pessoa semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Então, isso é muito importante para as nossas vidas. Diz aqui, em Romanos 6, verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, simbolizando esta unidade com Cristo, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nos fala dessa realidade que é a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o que devemos fazer? Para você, prezado convidado, você precisa cortar as raízes dessa árvore do conhecimento do bem e do mal que tem na sua vida. Não adianta querer podar os ramos. Você tem que ser radical, cortar as raízes. João Batista, ele dizia, o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos é o quê? É cortada e lançada ao fogo. As nossas vidas, Deus tem que cortar lá nas raízes, para que essa influência, essa semelhança com Caim seja removida, e agora nós tenhamos a semelhança com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, se alguém ainda está sobre a influência, a semelhança de Caim, nesta noite, é momento de você mudar. A oferta está dada, o convite é oferecido. Senhor, faz de mim um novo homem, faz de mim uma nova mulher. Não quero mais ter a influência, a semelhança de Caim, mas eu quero ter a semelhança do Senhor Jesus Cristo, Ele que veio trazer vida e vida em abundância. Tem alguém que ainda não fez essa decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo? E aceita este convite, tão simples, tão meigo.
dê um sinal com uma de suas mãos. Aceite este convite que é oferecido nesta noite e venha a ter uma nova proposta de vida, uma proposta de vida eterna, uma proposta que começa hoje, que a morte já não tem mais, a morte física não tem mais influência, não precisamos mais temer a morte, porque agora a vida aqui neste mundo e a vida com Jesus nos é oferecida, aleluia, e dessa maneira passamos da morte para a vida quando estamos em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Se você quiser se aproximar deste convite, de você querer se mudar, essa semelhança de Caim para a semelhança de Cristo Jesus, dizer para Jesus nesta noite: Senhor, eu não quero, estou cansado de ser semelhante a Caim. Eu quero que o Senhor ponha no meu coração e possa resplandecer na minha imagem exterior o amor de Cristo. Esta noite, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente, a buscar essa semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para interceder, para orar em seu favor. Chega de dizer, eu sei tudo. Reconheça que você não sabe tudo. Nenhum de nós sabe tudo de tudo. Mas nós devemos saber o principal. E sabemos que somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Sem ti, nada podemos fazer. E tem aquele hino que diz: eu quero ser, Senhor amado, vaso nas mãos do oleiro. Vamos cantar essa estrofe nesse momento tão importante, e que o doce Espírito do Senhor Jesus Cristo possa estar de uma maneira tão doce, tocando nos corações, os corações sejam quebrantados diante do doce Espírito do Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Pode se aproximar. Eu sei que você precisa. Pode se aproximar. Chegue mais perto de Deus. Dê um passo na direção do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser. Deixa de ser Caim, mas seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mais uma vez. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo.
Quero fazer uma pergunta para você. Responda para você mesmo, com a maior honestidade que o Espírito Santo pode lhe oferecer. Você pode dizer nessa noite que você está mais semelhante a Caim ou semelhante ao Senhor Jesus Cristo? Como está a sua semelhança? Você quer mudança? Você pode dizer para hoje para o Senhor e clamar: Senhor, eu quero ser mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, ó Deus, temos uma natureza ainda antiga, uma natureza decaída, Senhor, uma natureza que muitas das vezes, inconsciente ou consciente, nós te ofendemos, nós nos rebelamos contra o Senhor. Ó Deus, nesta noite, o teu povo está aqui para clamar uma mudança, para que na unidade que nós temos com Cristo, na união que nós temos com Cristo, no batismo que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, nós possamos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tira os frutos da natureza humana no meio do teu povo. Ó Senhor, quantas murmurações nós ouvimos, quantas discórdias, quantas contendas, quantos maus juízos. Ó Deus, misericórdia, perdão, Senhor, para que nós possamos sermos curados, perdoados, sarados das nossas transgressões e podemos dizer: Cristo vive em mim, eu estou unido ao Senhor Jesus Cristo, eu busco essa perfeição em Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, se esse é o teu desejo, se essa é a tua vontade, que Deus possa realizar esta vontade na sua vida, que Deus não encontre barreiras na sua vida, mas que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, faz de mim um vaso novo nesta noite, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.